Lá onde você está nos acompanhando, não sei, mas aqui está um calorzinho aconchegante, não tá? É o calor do amor de Deus que nos aquece, que nos movimenta. Amém? E nesse momento nós vamos partilhar a palavra. Nesse primeiro momento não precisa abrir não. Meu nome é José Elpidio, você que nos acompanha. Participo do Grupo Sacrário Vivo desde a sua criação. Estou na caminhada e sou casado com a Audileia, que também serve no grupo de oração, e tenho 2 filhos. A maioria de vocês aqui sabem disso, mas quem nos acompanha não me conhece. Então, por isso a gente sempre se apresenta quando a gente vai partilhar a palavra, quando a gente vai falar em nome de Jesus. Amém? E eu queria iniciar essa nossa reflexão hoje partilhando 2 versículos com vocês. Depois dos 30, né, Valdivino? Aí a gente precisa do auxílio. Gostaria que vocês fechassem os olhos para ouvir esses 2 versículos. É de São Mateus, capítulo 2, versículos 1 e 2. E diz assim: Tendo, pois, Jesus nascido em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que magos vieram do Oriente a Jerusalém. Perguntaram eles: Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Reflitam, vamos refletir nessa palavra. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando a gente fala de estrela, o que é que nós lembramos? Quando a gente fala de estrela, é o quê? É uma luz. Então, quando os reis magos falaram, vimos a sua estrela, quer dizer que eles viram a luz de Jesus. E eu refletindo nessa palavra, o Senhor nos dizia que aqueles 3 reis magos, eles deixaram sua terra, deixaram seus afazeres. Com certeza eles tinham muito o que fazer. Mas eles, sabendo que estava sendo cumprido a promessa de Deus, que o Salvador estava nascendo, eles deixaram tudo lá para ir ver a luz, para ir ver Deus. Naquele tempo, Deus ainda era um Deus que se fazia presente com o povo, falava com os profetas, mas ele ainda não estava presente em carne, em sangue, conosco, como foi com Jesus. Ali ele estava cumprindo a promessa de enviar o Salvador, ele, Deus, se fazendo homem junto de nós. Ali estava sendo cumprida a promessa. E os reis magos sabiam perfeitamente do grande valor, da grande importância de reservar aquele momento para contemplar e para adorar o Rei Jesus. Para adorar aquele Deus que vinha numa simples manjedoura. Eu convido vocês a juntos refletirmos. Onde é que nós hoje podemos adorar esse Jesus? O que vocês acham? Onde é que nós podemos adorar esse mesmo Jesus? Alguém se arrisca? Aonde? Na
Eucaristia. Sim ou não? Todos concordam? Pela nossa fé, nós temos a certeza que Jesus está ali presente na Eucaristia. Jesus veio, viveu no meio de nós, e quando ele foi, ele sabia que nós precisávamos da sua força, além do Espírito Santo que ele deixou para nos conduzir, para nos fortalecer. Ele falou: eu vou deixar a minha carne e o meu sangue perpetuamente com vocês. Quando ele fez isso na última ceia. E por isso nós temos hoje a graça de ter Jesus presente no nosso meio. A hóstia consagrada, vocês já devem ter ouvido, ela não é símbolo, ela não é uma lembrança. A hóstia consagrada é Jesus. É o nosso Deus que está presente no nosso meio. Quando nós comungamos Jesus, a hóstia consagrada, nós estamos comungando o próprio Deus na nossa vida. Amém? E quando nós nos deslocamos para ver Jesus, para contemplar essa luz, é porque nós temos um desejo de que essa luz mude a nossa vida. Pelo menos eu penso assim. Toda vez que eu contemplo Jesus na hóstia consagrada, toda vez que eu comungo Jesus eucarístico, o meu desejo é de mudança. Porque enquanto nós estivermos nessa vida, nessa caminhada, nós temos que estar vivenciando essa palavra, essa música que nós cantamos. Nós temos que abrir o nosso coração, deixar que a luz que é Deus, que é Jesus, entre e transforme a minha vida. No mundo nós sabemos, as pessoas quando vão aos shows, eles querem viver aquelas músicas dos shows com todas as forças, com todo o seu suor. Não é assim que o povo vai, pula e... Pois nós cristãos que somos discípulos, que somos chamados por Deus, nós também somos chamados a viver aquilo que Jesus nos convida. Nós somos chamados a ser luz. O discípulo deve ser como o mestre. Concordam? E o nosso mestre é luz. Por isso, quando nós cantávamos no início, deixa a luz do céu entrar, e eu partilhava com vocês, eu falava, deixar a luz do céu entrar em mim, por quê? Porque se a luz do céu, se Deus estiver no meu coração, se a luz do céu estiver em mim, as trevas não virão a mim. As trevas não terão poder sobre mim. As trevas não terão poder sobre nós. Uma vez que nós nos abrimos para a luz, não tem lugar para as trevas. E agora eu convido vocês a abrir a palavra. Lá em Lucas, capítulo 17. Como é que nós vamos ser luz? O próprio Jesus vai nos orientar nessa palavra. Lucas, capítulo 17. Amém ou misericórdia? Misericórdia pelo calor? Convido você a fechar os seus olhos. E no seu coração, louve a Deus por esse calor. Louve a Deus por esse momento. Sinta esse calor como sendo o fogo do Espírito sobre nós, nos aquecendo. Agradeça a Deus por esse calor. E nós vamos perceber que o Senhor vai agir em nós e esse calor vai se transformar em brisa suave. Amém? Vamos acompanhar a leitura?
Jesus disse também a seus discípulos: é impossível que não haja escândalos, mas ai daquele por quem eles vêm. Melhor me seria que se lhe atasse em volta do pescoço uma pedra de moinho e que fosse lançado ao mar, do que levar para o mal a um só destes pequeninos. Tomai cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar, repreende-o. Se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar 7 vezes no dia contra ti, e 7 vezes no dia vier procurar-te dizendo, estou arrependido, lhe perdoarás. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta-nos a fé. Disse o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Palavra para a nossa salvação. Então aqui está a dica de Jesus, está a orientação de Jesus, e eu vou mais além. Aqui está a ordem de Jesus para nós. Quem quiser ser discípulo de Jesus, nós temos que seguir essa ordem de Jesus. Tomai cuidado de vós mesmos. Essa palavra muito me chamou a atenção quando eu meditava nela, porque esse tomai cuidado de vós mesmos é o que Jesus está falando para nós, para sermos luzes. E como é que tomar cuidado de mim mesmo para me tornar luz? É não ser escândalo. Jesus já sabia das nossas limitações. Jesus já sabia das nossas dificuldades, quando ele disse lá no início, é impossível que não haja escândalos. Mas você, ele fala agora diretamente para mim, para cada um de nós, mas vocês, cuidai para que vocês não sejam instrumento de escândalo. É o que Jesus fala para nós. Cuidai de vós mesmos, não seja motivo de escândalo. E que motivo de escândalo é esse? Nós sabemos que no nosso dia a dia nós temos muitas dificuldades. Lá em São Paulo aos Coríntios, São Paulo diz aos Coríntios para nós também, sobre isso aí, a dedicação do apóstolo, a dedicação do discípulo. Porque muitas dificuldades nós vamos ter. Nós vamos ter os irmãos que às vezes nos incomodam, às vezes nos ofendem, às vezes nos machucam, nos maltratam. Nós vamos ter essas dificuldades no dia a dia. Na própria casa nossa, muitas vezes a gente tem as divergências. E tudo isso pode nos levar a tornar um objeto de escândalo, um motivo de escândalo. As pessoas que nos ofendem, quando nós não os perdoarmos, a gente pode ser um motivo de escândalo. E se nós cuidarmos de nós, fazendo o que Jesus disse para nós, cuidai de vós mesmos, então nós saberemos no momento certo perdoar o nosso irmão. E toda vez que nós perdoamos o nosso irmão, seja qual for o mal que ele nos fizer, nós estaremos sendo luzes. Olha que eu fiz um encontro, eu participei do encontro em julho, um retiro. Eu não via um testemunho maior do que aquele. A mãe perdoar o assassino do filho dela. É um testemunho muito grande, não vou contar ele que é longo. Mas quem matou o filho dela de 4 anos foi a empregada dela, na casa dela. A empregada que rezava com ela, todo dia rezava o terço com ela. Ela é uma serva do grupo de oração da Renovação Carismática. E ela todo dia rezava o terço e a empregada rezava com ela.
E essa pessoa traiu a confiança dela e assassinou o filho dela afogado na piscina. E ela perdoou. E muito mais além, foi a primeira atitude dela quando ela descobriu quem foi, porque isso foi antes do sepultamento, foi descoberto. Os policiais pegaram no Fraga, ela confessou, ainda não tinha nem chegado com o corpo para velar. E a primeira atitude, quando o delegado chegou para ela, falou: olha, já pegamos o assassino, é a sua empregada. A resposta dela foi: doutor, se foi ela, leve primeiro para o hospital, porque ela está doente. E eu já perdoei ela. Depois, poucos minutos depois, o marido dela, que estava lá na casa, preocupado com bandido, com assassino, tudo, que também ficou sabendo, o delegado falou para ele, ele ligou para ela, na época não tinha celular ainda, ligou lá no hospital, no pronto-socorro onde ela estava, e falou: meu bem, já descobrimos, eu já perdoei a fulana e é para você também perdoar. Então os dois estavam em sintonia com Deus. Então naquele momento foi um começo de um grande testemunho de vida daquele casal. E esse perdão dela curou aquela pessoa que depois foi presa, foi tratada, tudo, foi presa. Dentro da prisão ela perdoou ela. Através do perdão dela, ela curou o delegado que estava praticamente separado. Então são muitas graças que vêm com o perdão dado de coração. E essa é a nossa missão. Esse é o nosso chamado. O nosso chamado é ser luzes. Esse foi o recado de Deus para nós na reunião de núcleo, quando nós orávamos, preparando esse grupo de oração. O Senhor falava muito forte para nós, para que nós sejamos luz. Por quê? Porque o nosso mestre é luz. O recado que ele nos dava, o Valdivino falou agora, Jesus é a sua luz. Quem recebeu a lembrancinha, como é que está escrito aí? Vira para o seu irmão e diga: Jesus é a sua luz. E diga para o seu irmão também: você é chamado a ser luz. E aquele que sentir no coração forte esse desejo, diga: eu quero ser luz. Esse é um chamado. Quem aqui se considera irmão de Jesus? Hã? É mesmo? Todo mundo é irmão de Jesus? Certeza? Hã? Vocês lembram o que Jesus falou? Quem é a mãe e quem é o irmão dele? Hã? Quem faz a vontade do Pai. E olha então, hein? Se nós todos somos irmãos de Jesus, a nossa responsabilidade é grande. Concordam? E no recado dele para nós hoje é que nós sejamos luz. E toda vez que eu for luz, toda vez que você for luz, nós vamos estar fazendo a vontade do Pai. Amém? Coloque a mão no seu coração. E vamos abrir o nosso coração e pedir que o Senhor venha mudar o nosso coração. Diante desse desejo nosso de ser luz, desse nosso desejo de ser discípulo, de ser irmão de Jesus, apresentemos a Ele o nosso pedido, o nosso louvor, o nosso compromisso de ser luzes, de ser luz onde quer que eu vá.
onde quer que eu esteja, meu compromisso com Deus é de ser luz, começando na minha casa, na minha igreja, no meu trabalho. Esse é o compromisso nosso com Deus.